Olá pessoas, esse é mais um vídeo da série sobre o mapa do significado. Hoje eu vou falar sobre a importância da gente fazer amizade com aquilo que a gente não conhece e eu vou começar falando sobre o que é reflexo de orientação. Não sei se você já estudou sobre psicologia ou sobre comportamento animal, mas existe um reflexo inato em vários organismos diferentes, inclusive seres humanos, e esse reflexo é ativado quando a gente entra em contato com alguma coisa nova. Ou seja, quando tem algum estímulo no ambiente que a gente ainda não conhece, a gente ativa o reflexo de orientação. Isso é uma coisa inata e o Jordan Peterson fala que é a nossa reação instintiva ao desconhecido. E o que é esse reflexo, afinal de contas? Uma vez que a gente ativa o reflexo de orientação, a gente para qualquer comportamento que a gente estava fazendo e a gente volta a nossa atenção àquilo que é novo. Então, primeiro a gente sente uma ansiedade e um medo, e depois a gente ativa uma curiosidade para com aquele estímulo novo. E o objetivo principal desse reflexo é a gente categorizar se esse estímulo novo é positivo, irrelevante ou negativo. Ou seja, ele vai atrapalhar meus objetivos ou eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo? É basicamente isso que a gente se importa. A gente vive dentro dessa narrativa que a gente cria na nossa cabeça, a nossa interpretação do presente, junto com a nossa idealização do futuro, e aí o nosso mapa para ir de um para o outro. Então, tudo que a gente faz quando acontece o reflexo de orientação é: eu posso continuar com essa conceitualização ou eu vou ter que atualizar ela em algum sentido. E o ideal pra gente é a gente não quer atualizar, porque isso é um processo extremamente desconfortável e o ideal seria que a gente já tivesse certo. Só que às vezes a gente está errado, então esse reflexo nos ajuda a corrigir o nosso mapa do mundo. E aí, esse negócio da gente sentir ansiedade e curiosidade ao mesmo tempo, ansiedade e esperança, é como se a gente estivesse pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Então é uma situação bem estressante, é literalmente o significado de conflito intrapsíquico. Então, esse tipo de coisa, a gente ter a possibilidade de descobrir que a gente está errado, que nos faz ficar estressados. E aí, se tudo der certo, o que vai acontecer é que você vai seguir esse reflexo de orientação, identificar que estímulo novo que é esse e categorizar que não, tá tudo bem, posso continuar fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Ou seja, uma forma da gente eliminar as potenciais ameaças que podem acontecer onde a gente está. A gente quer continuar fazendo o que a gente estava fazendo sem que a gente seja ameaçado em alguma maneira significativa. E aí, se a gente entrar um pouco mais na anatomia da coisa, tem duas partes do nosso cérebro que coordenam essa resposta. É a amígdala e o hipocampo. Para quem já estudou sobre psicologia ou já ouviu falar sobre ansiedade, já deve ter ouvido falar também na amígdala. Ela é o centro do medo do nosso cérebro. Ela que coordena todas as respostas de medo que a gente tem. O hipocampo também está relacionado com isso, mas ele também tem outras funções. E aí isso é um aspecto muito importante para a gente pensar. A gente costuma pensar que a gente é racional o tempo todo e que nós somos perfeitamente dotados da razão e que o tempo todo a gente está consciente fazendo decisões coerentes. Isso só acontece se a gente estiver no campo do conhecido, ou seja, aquilo que a gente já conhece, que a gente já explorou, a gente sabe como agir, aí tudo bem. Só que uma vez que o desconhecido aparece, não é esse lado racional que domina mais. O lado emocional coordena essas respostas instintivas e aí a gente tem essa resposta de ansiedade e curiosidade ao mesmo tempo. E existe toda uma tradição que fala que a gente que aprende a ter os nossos medos. Todos os medos são aprendidos. Só que isso, na verdade, é só uma meia-verdade, porque apesar da gente poder aprender a ter medos novos, a nossa circunstância normal é ter medo. A nossa circunstância não é viver plenamente. Então, pensa, a gente evoluiu em um ambiente onde a regra é que nós éramos as presas e não os predadores. Isso acontece em todos os mamíferos porque os mamíferos evoluíram em um mundo dominado por répteis. E os répteis já eram bem maiores que os mamíferos, a gente era tipo um bando de ratos, grosseiramente falando, e tinha um tanto de dinossauros que poderiam nos predar. Então, essa resposta ela é muito fundamental em mamíferos, então o medo é a regra, não é a exceção. E aí, aquilo que a gente aprende principalmente é a não ter medo das coisas. O padrão é a gente ter medo de tudo que é novo. Eu imagino que você deve ser familiar com essa afirmação. A gente teme aquilo que a gente não conhece, aquilo que é novo. E a gente aprende a não ter medo dessas coisas. E esse é o principal objetivo do reflexo de orientação.
E aí você poderia me perguntar o que diabos isso tem a ver com a sua vida, e eu vou te responder agora. A gente tem duas opções de agir na frente do reflexo de orientação. Uma opção é, eu vou seguir até o final e ver do que se trata esse estímulo novo. A outra opção é, não, eu vou deixar isso para depois e vou continuar o que eu estou fazendo. Essas duas opções são importantes da gente ter. Imagina, o pessoal do déficit de atenção, toda hora tem alguma coisa que chama a atenção da pessoa e ela não consegue focar em uma coisa só. Então, por um lado, você só atender ao reflexo de orientação não é interessante. Por outro lado, se você nunca presta atenção naquilo que poderia ser uma ameaça, você pode perder de vista coisas sérias. Imagina, você tem um reflexo de orientação porque você teve uma dor no joelho. Você fica ignorando isso por 4 meses. E aí depois você descobre que você tinha um câncer no joelho. Então, você não prestar atenção no reflexo de orientação ou só prestar atenção no reflexo de orientação não são opções interessantes. Nenhuma das duas. E o ponto principal é o seguinte, você precisa se certificar de que você não está ignorando informações importantes que a sua própria consciência está te chamando para entender. Pode ser que você seja pego de surpresa por um problema no futuro. E isso é meio que uma ética relacionada à meta moral do livro. É o comportamento do herói. O comportamento do herói é, quando eu identificar alguma coisa que é nova, quando eu tenho contato com o desconhecido, eu vou atrás dessa coisa para identificar do que ela se trata. E aí isso tem muito a ver com essa conversa da gente sair da nossa zona de conforto. Porque a zona de conforto nada mais é do que o território conhecido. É aquele lugar que a gente já sabe como agir, a gente já sabe o que fazer, tudo é familiar. E sair da zona de conforto é enfrentar o desconhecido. Ou seja, a gente entra em contato voluntariamente com coisas que desafiam a nossa história que a gente tem na nossa cabeça. A história que a gente tem que nos guia como agir, ela regula as nossas emoções. Então, quando a gente entra em contato com o desconhecido, que desafia essa história, a gente se sente desconfortável porque a gente desafia o mecanismo que regula as nossas emoções. Só que isso também significa que a gente atualiza a nossa história voluntariamente. E aí é aquela história, você pode tanto voluntariamente passar por situações desconfortáveis hoje e ter melhores chances no futuro, como, por outro lado, você pode viver uma vida confortável, mas correr o risco no futuro de enfrentar imprevistos desagradáveis e catastróficos. Então, isso é um ponto interessante. A gente precisa se certificar que a gente está dando atenção suficiente para os reflexos de orientação que a nossa consciência nos chama. E isso que significa você ser amigo daquilo que você não conhece. Ou seja, você vai se colocar em situações que vão desafiar aquilo que você já é. E isso vai permitir com que você cresça, e você se torne mais coisas, você acumule mais conhecimento. Aí a história que você tem na sua cabeça vai ficar mais completa, e a chance de você enfrentar imprevistos no futuro é menor, você vai ser uma pessoa mais competente. Então, isso é uma escolha que cada um de nós tem. E até nas terapias hoje em dia, se você vai com ansiedade para uma terapia, o que o psicólogo vai fazer, muito provavelmente, é pedir para você enfrentar esse medo. Eu não sei se vocês já viram o Batman, por exemplo, mas o que é o herói? O que é o Batman? O Batman é aquele cara que ele dominou tanto o medo dele que ele integrou o medo dele na identidade dele. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos medos na terapia. Chega uma pessoa com medo de elevador. O que o terapeuta vai fazer? Tá, você consegue olhar para a foto de um elevador? Ah, consigo. Então, olha para a foto do elevador. Aí depois ele vai falar, você consegue ficar 10 metros de um elevador e olhar diretamente para ele? Ah, consigo. E aí vai chegando e se aproximando cada vez mais do elevador até que a pessoa consiga entrar no elevador e subir e descer. Não adianta ficar falando, mas o elevador é seguro, mas todo mundo usa o elevador. Esse tipo de raciocínio não costuma funcionar muito bem com a nossa amígdala. O que funciona melhor são ações. E aí isso significa que a gente enfrentar o desconhecido por meio das ações também é melhor do que a gente enfrentar ele só com a nossa cabeça. Então, na terapia de exposição, o que acontece é que a pessoa adquire mais competência e ela fica mais corajosa, ela fica mais forte e consegue lidar com os medos dela. E mesmo que você não tenha ansiedade com nada específico, o mesmo princípio vai se aplicar com as habilidades que você vai precisar na sua vida. Então, quanto mais você se dispor a enfrentar situações desconfortáveis, na medida em que isso é necessário, melhor você vai ficar na sua vida, melhor são suas chances de ter uma vida boa.
Mas aí tem outra coisa que eu achei muito mais interessante do que isso, que é muito doido. Olha só, eu tava vendo uma série que chama 1883. Essa história basicamente conta a história de uma família nos Estados Unidos, na época que estava tendo as corridas do ouro e que eles estavam colonizando a parte oeste do país e que tinha guerras com índios e, enfim, o clima também não era muito agradável e acabava que essa jornada era extremamente mortal. E aí, essa família, junto com algumas outras, estavam indo para o oeste e muitas tragédias aconteceram no meio do caminho. E aí os personagens principais, que era o pai e a filha, eles estavam conversando, só os dois, numa cena, e a filha falou assim com o pai: Pai, mas você já pensou que a gente poderia estar indo nessa jornada toda, passando por tudo isso, só para seguir rumores e sonhos de pessoas que a gente nem conhece? E olha só que doido isso. O pai respondeu o seguinte para ela: tudo que existe hoje, tudo que a gente já construiu enquanto humanidade, foi fruto dos sonhos e rumores dos nossos antepassados. Ou seja, tudo que já foi construído um dia foi um reflexo de orientação que uma pessoa teve de uma curiosidade dela. Vou te dar um exemplo. Isaac Newton estava sentado lá na árvore, caiu uma maçã, ele teve um reflexo de orientação, se questionando das suas próprias concepções a respeito de por que a maçã caiu, e o cara criou uma puta de uma teoria que influenciou o mundo inteiro de uma maneira muito significativa. Ele foi um dos criadores da ciência moderna. E isso é muito interessante. A gente vive em um mundo que não foi a gente que construiu. A gente usa o celular, a gente usa o computador, a internet, anda de carro e de ônibus, a gente vai para os estabelecimentos e lá tem uma energia elétrica que a gente não descobriu como produzir. A gente come receitas que não fomos nós que criamos. Então isso é uma coisa absolutamente importante. A gente vive na nossa cultura numa espécie de acúmulo de conhecimento de várias pessoas diferentes, que elas descobriram coisas ao longo do tempo, porque elas atenderam para os chamados da consciência delas. Isso é do caralho, porque é muito bom a gente poder mandar mensagens para as pessoas que estão do outro lado do mundo e estudar conhecimentos que pessoas do Japão produziram, ou então andar de carro em vez de andar a cavalo ou a pé. Então a gente se beneficia de tecnologias que não fomos nós que criamos. E o que isso significa? Isso significa que a gente consegue aprender com a nossa experiência e criar coisas que a gente mesmo desenvolveu, e a gente consegue, por meio da linguagem, compartilhar isso com outras pessoas. Então cabe a gente não somente conhecer aquilo que a nossa consciência quer que a gente conheça, como conhecer o mundo em que a gente habita. A gente não conhece os mecanismos e os sistemas pelos quais a nossa cultura foi formada. Mas, como o próprio Isaac Newton disse, ele subiu no ombro de gigantes. Se ele fez o que ele fez, foi só porque outras pessoas antes dele fizeram coisas maravilhosas. E, porra, a gente vive na melhor época da humanidade. O nível de pobreza está menor do que jamais esteve em qualquer época. A gente tem mais abundância e mais recursos e mais conhecimento do que em qualquer momento que a humanidade já teve. A gente tem mais conhecimento hoje do que tinha Einstein. A gente tem mais conhecimento hoje do que tinha Isaac Newton. Então, além da gente aprender com a experiência que a gente mesmo tem na nossa vida cotidiana, a gente pode aprender com a nossa cultura também. Hoje a gente meio que tem um cinismo muito grande com aquilo que é da nossa cultura. Mas, porra, tem coisas maravilhosas que foram inventadas por ela. E o nosso papel é nos aproveitar disso para que a gente possa fazer coisas melhores ainda. Então, sobre o reflexo de orientação, tem 2 pontos importantes. A gente vive no castelo que foi construído pelos reflexos de orientação acumulados de todas as pessoas que fizeram parte da nossa cultura. E aquilo que a gente precisa aprender para a nossa vida está identificado dentro da nossa experiência, com base naquilo que a nossa consciência nos chama para atender. Você sabe que tem momentos na sua vida em que você presta atenção mais em um determinado tipo de coisa. Por exemplo, chega um assunto que você vê na sua rede social e você escuta outra pessoa falando e aquele negócio está mexendo com você, você de repente tem um sonho sobre aquilo, ou então tem medo de um determinado assunto e aquele assunto é importante para você. Só que você nunca vai atrás e tenta entender o que é esse assunto, ou o que está te incomodando tanto. Muitas vezes a gente vive como se a gente estivesse meio sedado pela nossa rotina, a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente sempre faz, só que a gente vai acumulando uma sensação ruim dentro da gente, a gente sabe que a gente não está satisfeito, que as coisas não estão boas do jeito que estão, e a gente acaba ignorando essas coisas.
Então eu acho que é interessante esse ponto. Então, beleza, o que a gente pode aprender com reflexo de orientação? Uma coisa é, na nossa vida cotidiana, a nossa consciência vai nos chamar para aprender as coisas que a gente precisa aprender. E por outro lado, a gente pode se beneficiar das coisas que as pessoas da nossa cultura ao longo da história já aprenderam. Tem uma cena no Matrix em que os personagens conectam um plug na cabeça do personagem principal e aí eles conectam alguns disquetes no plug. E aí, o que tem nesses disquetes? Tem a sabedoria acumulada do passado. Tem como fazer tal luta, como pilotar um helicóptero, como fazer tal arte marcial. Isso significa que na preparação do herói naquele filme houve um contato com a cultura e a sabedoria dos antepassados dele. E isso é uma coisa que a gente pode fazer melhor do que qualquer outra pessoa pode fazer na história da humanidade. Porque hoje a gente tem mais conhecimento e abundância do que a qualquer outro momento que a gente já viveu. Então isso é do caralho, porra. A gente vive só 80 anos, então a gente consegue só aprender 80 anos com as experiências se a gente tiver sorte de viver até os 80 anos e se a gente decidir aprender com as nossas experiências, porque você sabe muito bem que tem muita gente que não gosta de aprender. Então, pô, imagina que por outro lado você pode ler um livro que demorou 15 anos para uma pessoa escrever e você pode ler aquilo em 3 meses e adquirir a sabedoria que aquela pessoa adquiriu durante 15 anos. Então, é isso que significa subir no ombro de gigantes, se você já ouviu essa frase. E a gente hoje vive nesse certo cinismo com a nossa cultura, mas a melhor coisa que a gente poderia fazer para melhorar ela não é jogar ela fora. É usar o que ela tem de bom para fazer aquilo que a gente acha que deve ser melhor. E a gente tem recursos para fazer isso. Isso é maravilhoso. Então é isso, é engraçado que a gente vive na época mais abundante e ao mesmo tempo é a época onde as pessoas mais cometem suicídio, mais têm ansiedade, mais têm depressão. Aliás, eu não sei se eu estou enganado, mas eu acho que nem existia depressão há 2 ou 3 séculos atrás. Tínhamos outras tragédias, mas a gente costuma ter essa ideia de que todas as doenças só estão sendo descobertas agora. Mas em parte as doenças também são fruto do tempo que a gente vive. Por exemplo, na época do Freud tinha muita histeria. Hoje em dia a gente não tem histerias como aconteceu naquela época. Então por que a gente deve presumir que ansiedade e depressão eram coisas tão prevalentes antigamente como são prevalentes hoje? Talvez a gente só não esteja sabendo como viver no nosso tempo e lidar com as características que o nosso tempo tem. Bom, eu acho que essas coisas são importantes da gente refletir e eu espero que você consiga ter tirado alguma utilidade desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no joinha. Se você pensou em alguma coisa interessante, comenta aí embaixo e manda para aquela pessoa que você acha que vai gostar desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.